E aí, gente, tudo bem? Claudemir na área, mais uma vez para trazer mais um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos na fase de desconstrução. E nessa fase de desconstrução, nós precisamos demolir algumas coisas para nós começarmos a nossa edificação. E hoje nós estamos na nossa quinta aula de desconstrução. Só temos mais duas para iniciarmos já na nossa aula, na nossa primeira aula trazendo os códigos para você. Serão 70 códigos. E eu quero lembrar você de uma coisa. Não tem como você passar para a próxima aula, para assistir essa, sem você ter gerado experiência anterior. Como que foi a experiência anterior que você gerou na sua vida? Foi bênção? Foi bom? E aí? Já dá para a gente começar nessa aqui? Então, o que eu quero que você entenda? Que quem vive por regra, ele vive uma vida difícil. Porque a regra, ela impõe na gente disciplina, né? Então você tem que fazer tudo. E quando você faz por disciplina, por obrigação, o negócio fica pesado, né? Que bom, ó, quem é bom nisso aqui, ó, quem é bom no princípio, em viver por princípios, ele não precisa decorar regra, sabia? Por quê? Porque os princípios, eles são a matéria da criação. Como assim, Claudemir, matéria da criação? Quando você abre a Bíblia, quem é religioso aqui sabe o que eu estou falando. Quando você abre a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1, você vê ali Deus fazendo, Deus criando todas as coisas. Ele criou do dia 1 ao dia 7. Né? Do dia 1 ao dia 6 e no sétimo ele descansou. Então aqui, nesse capítulo, tem 26 princípios, né? Até esse sétimo dia da criação foram feitos, né, em cima de 26 princípios. Então o que é o princípio? O princípio é a matéria-prima da criação. E a regra? A regra, ela é uma tradição humana. Os homens é que criaram regras. E a regra, quando ela é aplicada, né, quando alguém quebra uma regra, ela precisa de uma correção, né? Então, correção é quebra de um princípio. Então, colocar no coração, né? Nós precisamos colocar isso no coração. Eu vou amar princípio. Coloca isso aí, escreve assim, ó. Eu vou amar princípio. Eu amando o princípio, não vou precisar de me lembrar e decorar nada na minha vida. Porque eu não vou viver por regra. Quem vive por princípio, não vive por regra. Você que é casado, qual é o princípio do casamento? O princípio do casamento, sabe qual é? Que vocês são uma só carne. Esse é o princípio do casamento. Então quem é uma só carne não trai, não fica pulando a cerca, não fica olhando para o cercado do vizinho. Entende? Não precisa de uma regra. Não precisa de, você tem aliança, não tem aliança. Eu gosto de usar aliança, né? Eu conheço um monte de gente que com aliança na mão trai. Por quê? Porque o casamento dela, ela vive não por princípio, ela vive por regra. Agora, quando você entende que deixará o homem, pai e mãe, se unirá a uma mulher e ambos se tornarão uma só carne, o que vai acontecer? Você entendeu o princípio, você internalizou o princípio. Se eu sou uma só carne, eu não traio, eu não espanco, eu não humilho, entende? Porque se eu espancar, eu estou fazendo comigo. Então, coloque isso no coração, você não vai viver por regra. Coloca assim, eu não vou viver por regra, eu vou amar os princípios. Por quê? Porque regra é algo ruim. Regra é ruim demais. Ruim pra caramba. É horrível, né? E quem vive por regra nunca vai prosperar. Você quer prosperar? Você está comigo aqui para instalar os códigos certos, não é? Os códigos da mente milionária. Esses códigos eu chamo de drivers mentais ou algoritmos. Só que não adianta eu querer instalar algoritmo em você se você está vivendo com base em regra. Aqui eu não estou para trazer regra. Eu não estou aqui para te trazer atividade, exercício. Não. Eu estou aqui para te levar você a ter uma experiência. E a experiência você vai viver com base no princípio. Entende? Você quer fazer a trilha da riqueza, né? O ciclo da riqueza ele tem que passar não por regra, e sim por princípio. Entende? Ou os 10 mandamentos. Quando você abre a Bíblia lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. O que significa aquilo ali? Os 10 mandamentos. Significam 10 regras. E não só são 10 mandamentos, tem 613 leis no geralzão ali. E os 10 mandamentos,
eu vou falar assim, é a constituição das leis, né? E as leis são tudo regras, certo? Então, por que existiu as regras? Por que foi criadas essas regras? Porque o homem quebrou os princípios. Então nós não podemos quebrar princípio. Quando nós quebramos princípio, nós tropeçamos na regra. Aí nós vamos ter que viver por regra a vida toda. Eu estou fora. Eu não vivo por regra. Quando eu vou trabalhar, o povo fica até doido comigo. Eu chego num trabalho cantando, taragalerando. Ei, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Eu sou desse jeito. Aí tem gente que vai assim, mas cara, você tá indo trabalhar, velho. Tô indo trabalhar. Mas, mano, pra mim é bom demais. Eu gosto demais, eu me divirto indo pro trabalho. Aquilo ali não é regra pra mim, aquilo ali é princípio. Aquilo ali é um princípio. É um ambiente onde eu estou ali colocando em prática tudo aquilo que Deus me deu de sabedoria e de entendimento. E principalmente em delegacia, né? Eu sabe como que eu vejo? Eu lá, quando eu estou analisando algum procedimento, eu fico analisando e pensando assim, Senhor, muito obrigado por eu ser a justiça do Senhor aqui nesse lugar. Porque ali naquele lugar eu sou a justiça de Deus. E você é o que lá no teu trabalho? Você vive por quê? Por regra ou por princípio? Então lembra, anota isso aí. Regra é tradição humana. É correção de quebra de princípio. Tá? Então, nós precisamos amar os princípios. Ame princípio. O problema de quebrar princípio é que você vai entrar em 3 regras, né? E é ruim demais. Você viver por regra é horrível. Então, eu quero falar de alguns princípios. Eu vou citar os 26 princípios para você entender a importância deles, né? O primeiro princípio que eu acho muito importante é a fonte. O que é a fonte? Eu tenho um livro que são as 7 fases da identidade. Tá na plataforma. Tem um combo ali, você pode comprar aquele combo. É R$20 aquele combo. Tem 4 livros. Livro digital. Não é para eu ganhar dinheiro, é para você ter conhecimento. Aí tem as 7 fases da identidade, tem o homem como ser triuno, a transformação da alma pela renovação da mente e batalhas espirituais. É isso aí. Batalhas espirituais. Não. E ainda tem mais um outro, que é o Como Vencer a Ansiedade à Luz da Palavra de Deus. São esses livros que tem ali, um combo de R$20. No livro, que é as 7 fases da identidade, tem lá o princípio da fonte. O que é o princípio da fonte? Faz parte da tua identidade. Quando você crê em Jesus e confessa Ele como seu Senhor e Salvador, acontece 3 coisas. Vem um combo. Primeiro, você muda a tua eternidade. A sua eternidade é mudada. Você, de filho das trevas, que você ia morrer e ia para o inferno, você vai herdar a vida eterna. É sua vida eterna. Segundo lugar, segunda coisa que vai acontecer com você. Você vai receber Deus dentro de você. Então Deus vai passar a morar dentro de você. Então Ele é a fonte. Quando você precisar de falar com Deus, você não vai para outro lugar. Oh Deus, lá no céu. Não, você vai pular para dentro de você. E a terceira coisa, é sobre isso que eu estou falando com vocês aqui. Nós estamos instalando códigos em você. Para quê? Para você acessar as promessas. Tem mais de 8.000 promessas de Deus na Bíblia. E para você acessar essas promessas, você precisa crer, né? Você precisa buscar na fonte. A fonte é Deus, está dentro de você. Então acessa, estende a mão, crê, pede, fala, Pai, estou aqui, preciso disso. Ele vai te dar. Entende? Então eu estou te passando os códigos aqui. Primeiro nós estamos demolindo, né? Mostrando para você que a regra não vale nada, é melhor princípio. Então o princípio da fonte. Fonte é a matéria-prima da criação, porque foi a criação, o Criador que fez todas as coisas. Um outro princípio, ordem. O que é a ordem? A ordem é tudo tem uma cadência. Então você quer prosperar, não quer? Você quer ter dinheiro, riqueza. Mas não tem como você prosperar sem estudar. Entende? Então você está aqui fazendo a coisa certa. Você está estudando. Porque você vai prosperar. E aí o estudo tem que gerar uma experiência em você. Você não pode viver só estudando. Estudei, né? E ficar enganchado nisso aí. Não. Você tem que estudar e gerar uma experiência. Estudei, gerei experiência. Estudei, gerei experiência. Aí sim. E essa é a ordem. E a experiência vai te levar você a um novo resultado, uma nova posição, né? Uma posição de desfrute. Então, como é que mede o ciclo da riqueza? Como é que nós medimos o ciclo da riqueza? Nós medimos o ciclo da riqueza, sabe como? Pelo fruto.
Então, você vai buscar na fonte, você vai ser uma pessoa eficiente, porque tem o outro princípio da eficiência também, né, que é um princípio constitucional, mas existe eficiência na criação. Deus fez o homem no 6º dia porque ele não queria a opinião de ninguém. Entende? Então ele fez o céu, a terra, fez a separação do céu e da terra, do dia e da noite, separação das águas de terra seca. Ele criou os animais, criou as constelações, criou os matos, criou tudo. Aí no 6º dia ele foi lá e fez o homem. Por quê? Porque ele fez no 6º dia. Porque ele não quer a opinião de ninguém. Então fique na sua. Não queira desfazer do que Deus fez. Só seguir a ordem lógica. Só seguir essa questão da eficiência e também da ordem. Estude. Mas estude e aplique experiência. Porque quando você trabalha a experiência todos os dias, você vai ter um resultado. Entende? Então o ciclo da riqueza se mede pelo fruto. O fruto é o resultado daquilo que você começou agora, que você está começando agora, tá bom? Então, nós temos 4 estações. Sabia disso? Primavera, verão, outono e inverno. E nós temos 4 estações também na nossa família. Então, nós temos que viver essas estações. Né? Nós temos essas 4 estações na empresa. Nós temos essas 4 estações na vida, tá? Então lembre-se disso aí, nós precisamos aplicar. Agora vamos continuar com o princípio, eu já falei de 3, né? Fonte, eficiência e criação. Aí nós temos o princípio da família. Tudo, querido, se você estiver construindo alguma coisa, construa pela família. Quem não quer a família, um exemplo, tem alguém aqui que é solteiro e não quer casar, cai fora daqui, aqui não é teu lugar. Porque eu não quero perder tempo com você. Meu negócio é investir em pessoas que queiram investir no reino. E o reino de Deus, ele começa com a família. E você que não quer constituir uma família, você sabe o que você é? Você é um egoísta. E Deus não tem parte com o egoísta, com o orgulhoso. Você só pensa em você. E Deus não deixou essa ordem. Deus deixou para a gente crescer, multiplicar e encher a terra. Deus falou para Adão lá em Gênesis 1, 28, sede fecundo, multiplique e enche a terra. Depois, no segundo começo de Deus, lá em Gênesis 9, falou para Noé, sede fecundo, multiplique e enche a terra. Depois, lá no Gênesis 12, com o terceiro começo de Deus, com Abraão, Deus falou a mesma coisa, para ele ser fecundo, que ele seria pai de multidões. Então não tem como você ser pai de multidões sem você constituir uma família. Sem você, que é mulher, casar com um homem. Sem você, homem, casar com uma mulher. Ir lá e pá, entende? Transar e ter filho. E constituir uma família. Família é a base da sociedade, é um princípio, é o 4º princípio. Aí o outro princípio, semeadura. Você quer colher alguma coisa, meu amigo? Você tem que pegar essa sabedoria que Deus está dando para você, que é um princípio, e você tem que pegar essa sabedoria que é um princípio, e uma semente, e pá, botar na terra. Que terra? A terra cultivada, a terra preparada, a terra no tempo certo, na estação certa, e colocar ali para aquela semente morrer. Ela explodir e nascer um novo fruto. E o autogoverno é o outro princípio. Né? O princípio do autogoverno, o 6º princípio. Você precisa ter domínio próprio. O autogoverno diz respeito ao domínio próprio, que é uma dos frutos do Espírito em Gálatas 5, 22. Tá? Então você precisa ter esse autogoverno, governar a sua vida. Governar a sua vida, não deixar o controle da tua vida na mão do diabo e nem da alma. Você tem que pegar o controle da tua vida e entregar na mão do Espírito Santo que habita dentro de você. Lembra que eu falei que eu trabalho a tríade, espírito, alma e corpo? Pois é, eu trabalho isso aí, espírito, alma e corpo. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo. Um outro princípio, da individualidade. Deus, ele trata a gente, tá? Individual. Deus não trata o homem, a mulher, o filho e tal. Não, é cada um. Cada um ele fala o que ele quer e dá direção. Um outro princípio, honra. Quando você honra, sabe o que vai acontecer? Você vai ser alguém honrado. Existe um princípio lá em Provérbios que fala que adiante da honra, atrás da honra, né, que a honra vai na frente, vem a humildade. Então você precisa acessar isso sendo humilde. Um outro princípio para você crescer e prosperar, explodir. Mordomia. Por quê? Porque nada é seu, tudo é de Deus. Você é só mero mordomo. O dia que você morrer, você não vai levar porcaria nenhuma. O caixão não tem gaveta. Então, ame as pessoas, honre a Deus e viva o rei. Tá? O outro princípio, isonomia. O que é isonomia? Está na Constituição Federal também. Né? É você tratar os iguais de maneira igual e desiguais de maneira desiguais. Tem gente que está com raiva de mim. Por quê?
Porque eu falei que eu não vou dar a mentoria para ninguém de graça. Né? Eu sorteei algumas, aí tem algumas pessoas que estão comigo aqui, que elas pediram condição. Falei, você tem condição? Tem. Por quê? Porque tudo que você não paga, você não dá valor. Entende? Eu tenho que ensinar você a prosperar. Então você tem que dar um jeito, você tem que criar a ocasião, a oportunidade. E tem gente que está com raiva de mim. Né? Tem gente que está com raiva de mim, mas eu estou aqui para te ensinar. Eu podia dar para todo mundo, eu não tenho problema nenhum de dar. Olha quanta coisa eu dei para você. Mas por que eu não vou dar? Porque você precisa aprender a investir. Você é a matéria-prima principal disso aqui. Então, princípio da isonomia. Criatividade. Tem tudo a ver com isso, né? Como é que eu vou conseguir R$100 para pagar a mentoria? Dá para dividir em 12 vezes. Pede um cartão emprestado, enquanto não cai a primeira, vai catar latinha. Vai pegar um negócio de paçoca, vai vender na porta da igreja. Preciso pagar a mentoria que eu tenho que levantar R$12, porque é dividido em... Ou R$10, R$12, não sei quanto que é lá na plataforma. Quem toma conta disso não sou eu. Né? Mas dá! Então você vai ser criativo, criatividade. Você quer prosperar, você tem que ser criativo. Princípio da unidade, nós não podemos fazer nada sozinho. Por isso que eu falei, você está comigo aqui? Você está comigo nessa aula? Chama mais umas pessoas perto de você. Para quê? Para as pessoas estarem na mesma frequência. Quando as pessoas estão na mesma frequência, o que você vai fazer? Você vai fazer um esporte junto, porque nós temos que criar novos hábitos. Você vai conversar sobre aquilo que você aprendeu junto. Você vai fazer negócio junto, mas precisa ter unidade. Então tem gente do Brasil inteiro aqui na mentoria. Né? Então você que está nessa cidade aí, que você está hoje agora, chama outras pessoas, vai lá, se inscreve na mentoria, é muito boa. Nós vamos explodir, nós vamos ter a mente de um milionário e vamos começar a agir como um. Entende? Aí a pessoa entra, aí você vai formar o seu núcleo aí, o núcleo dos embaixadores do reino na tua cidade. Entende? E vocês vão fazer negócio juntos, vocês vão prosperar junto. Precisamos de unidade. Lá no Salmo 133 fala que é com bom e com suave é que nós vivamos em união. E onde há unidade, Deus ordena a bênção. Entende? Um outro princípio é o princípio da atração. Ó, nós somos iguais, nós estamos nos atraindo um ao outro. Entende? Nós estamos nos atraindo para quê? Para nós prosperarmos juntos. Então é um princípio poderoso. Tá? Outro princípio, resiliência. O que é resiliência? Não, eu estou fechado. Eu não largo daqui. Eu não saio disso aqui. Entende? Nós precisamos ser resiliente. Prosperidade. O que é prosperidade? É florescer. Prosperidade é crescer, florescer e dar frutos. Isso é prosperidade. Da associação. É eu me associando a você e você se associando a mim. Ó, isso vai dar certo. Por quê? Porque nós estamos associados para um propósito maior. Né? Nós não estamos aqui ligados simplesmente por causa de dinheiro. Nós estamos ligados aqui por uma causa maior. Né? Então, esteja no movimento, queira fazer parte desse movimento. Por quê? Porque essa associação vai fazer com que você cresça. Muitos de vocês que estão comigo aqui, não vai demorar muito dia, nós estamos trabalhando junto. Você vai ser meu sócio. Como, Claudemir? Quando terminar essa mentoria, que eu começar a outra, não sei nem se eu vou ter terminado para começar a outra. Você vai ter oportunidade de você ser meu sócio. É mesmo, é. Você vai ser um afiliado dentro da plataforma e você vai ganhar dinheiro trazendo gente para fazer essa mentoria. Porque eu sei que você vai mudar de vida. Então você vai ser meu sócio. É a praga que eu jogo em você. Eu vou te amaldiçoar para você ser meu sócio e você ganhar muito dinheiro indicando pessoas. É isso que eu quero com você. Até você começar a produzir os seus cursos. Até você começar a produzir aquilo que você vai produzir, porque eu te vejo você como um sucesso. Mas nós vamos estar associados. Hoje eu mandei uma mensagem para um irmão que está comigo na mentoria. E eu falei para ele assim, você está proibido de comprar qualquer produto meu. Ele até se assustou. Por que está proibido? Porque eu não quero ele comprando produto meu. Ele é alguém do meu time. Ele é alguém que eu tenho aliança. Ele é alguém que caminha comigo. Nós caminhamos junto. Ele é alguém que daqui uns dias vai estar aqui, ó, dando aula para você. Então eu não quero que ele compre nada. Eu quero que ele dê o que ele tem. Entende? Para vocês, para nós. Quando você montar a sua empresa, você vai conhecer ele. Vou falar o nome dele aqui, é o Clebiano. Quando você começar a sua empresa, é ele que vai te dar o suporte. Assessoria. Você não vai começar uma empresa e quebrar a cara, não. Você vai ter gente habilitada aqui no nosso meio. Por quê? Porque é o princípio da associação. O princípio da associação, ele faz isso.
Entende? Você se associa a pessoas que vai te ajudar a crescer. E é isso que vai acontecer com a gente. Por quê? Porque nós não vamos viver por regra, nós vamos viver por princípio. Entende? E quando nós vivemos por princípio, nós explodimos. Você vai explodir. Eu jogo essa praga em você, você vai explodir. Que praga boa, né? Pois é. Tem gente que não gosta, né? Mas eu tô jogando mesmo, eu quero te abençoar. Você vai explodir. E aqui no nosso meio nós temos gente que nós vamos nos associar e vai ser coisa grande, coisa linda. O princípio da atração e do movimento. Se você estiver estagnado na tua casa, sem fazer nada, sem se movimentar, você não vai atrair ninguém. Você tem que estar em movimento. Por isso que eu estou convidando você, todos os alunos, para todo dia à noite a gente fazer uma live junto. As pessoas têm que te ver. As pessoas têm que te ver. Tem que ver que você mudou de nível. Entende? Tem que ver que você saiu daquela zona de estagnação e você está numa outra zona. Isso é um princípio. Entende? Não vai ser uma regra para você, vai ser um princípio que você vai fazer com o pé nas costas. Você vai ficar direto. Pastor, Claudemir, vamos fazer. Me convida hoje. Nós temos bastante gente. Né? Se a gente fizer uma live com uma pessoa diferente por mês, por dia, né? Ser diferente, eu acho que a cada mês e meio nós vamos rodar com você. Entende? Mas nós não podemos parar. Nós temos que atrair, estar em movimento. Um outro princípio do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você se conhecer. Né? Porque geralmente nós somos conhecidos de acordo com o que os outros falam que nós somos. Né? Isso aqui também faz parte do meu livro lá da identidade. As fases da identidade, as 7 fases da identidade. Então você precisa se autoconhecer. Conhecer quem verdadeiramente você é. Imagem e semelhança de Deus. Você tem estampado em você Deus. Tá? O outro princípio é do amor. Avião, esse princípio é maravilhoso. Né? E aí eu até falo a respeito dele, né, dentro da aula, que nós temos o amor ágape. Nós temos 3 tipos de amor: o ágape, o filéu e o eros. Né? E nós trabalhamos, no princípio da criação é trabalhado o amor ágape, que é o amor incondicional. O outro princípio que é o do descanso. Né? Deus fez tudo no 6º dia e no 7º ele descansou. Nós precisamos descansar nos braços do Senhor. Você não vai conseguir fazer nada no braço da tua carne, tá? Você precisa aprender a descansar, mas descansar em movimento, tá? Descansar em movimento. Você não pode descansar parado. Você tem que estar sempre em movimento. Quando eu estou correndo, você sabe como eu descanso? Eu estou correndo. Eu vou correr para a primeira volta que eu dou aqui, dá 3.000 metros, 3 quilômetros. Aí na segunda eu acelero os passos e pá. Sabe como eu descanso? Eu descanso correndo mais devagar. Eu não paro para sentar e vou descansar. Não, eu descanso correndo. Eu descanso andando. Entende? Então você tem que descansar em movimento. O outro princípio, felicidade. Tem gente que fala assim, o dia que eu casar eu vou ser feliz. Não, meu amado. Você não pode casar para ser feliz, não. Você tem que ser feliz para casar. Entende? Então, na criação, nós vemos o princípio da felicidade. Quando Deus fez o homem, Deus ficou feliz. Ele falou assim, é bom. Né? É bom. Vamos fazer um homem que vai... E aí depois fez a mulher, falou, não é bom que o homem viva só. Para quê? Para trazer felicidade. Deus ama a felicidade. A criação ama a felicidade, então você precisa ser feliz. Né? Um outro princípio poderosíssimo é o princípio da experiência. Por isso que eu estou levando você a fazer experiência, tá? Todo dia você tem que ter uma experiência. Assistiu uma aula, terminou a aula, tem uma experiência para você. Para quê? Para ter um significado. Entende? O significado vai te levar você a um lugar melhor. É isso que eu quero para você. Um outro princípio da verdade. Que não saia nunca da tua boca mentira, engano. Tá? Que saia a verdade. Eu estou aqui falando com você, eu não estou te enganando. Eu não estou aqui tentando arrancar o que você tem para eu ficar rico, milionário, não. Eu estou aqui levando a verdade para você. Porque a verdade ela vai te libertar. A verdade ela vai te transformar. Tem uma passagem na Bíblia, eu não estou aqui para pregar para você, tá? Estou para dar aula. Mas eu lembrei dela, está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Então, não adianta você ir por outro caminho, vai por Jesus.
Caminho, verdade e vida. Aquele que se fez pobre para eu ficar rico, para você ficar rico. Então, riqueza não é do diabo, mas existe um caminho para você fazer. Você precisa construir isso aí. Assim como eu construí, e eu cheguei aqui onde eu estou, né? E vou ainda ampliar isso aqui, em nome de Jesus, junto com você. Você recebe ou não recebe? Então escreve assim, eu recebo, eu vou crescer. Eu vou ser seu sócio, pastor. Você vai ser meu sócio sim. Eu aceito todo mundo de sócio. Todos vocês estão comigo aqui, vocês vão ser meu sócio. Se não for em um produto, vai ser em outro, mas você vai ser meu sócio. Você vai explodir. Entende? Aí na sua cidade nós vamos montar o núcleo dos embaixadores do reino. Você vai ver. Nós vamos explodir. E com direção, hein? Então, é isso aí. Verdade. Não deve haver meias palavras. Não deve haver. Porque na criação não teve meia palavra. É isso e ponto. Acabou. O outro princípio, frutificação. Você tem que frutificar. Não tem como você falar assim, eu sou um cara sábio, próspero e não ter fruto. Jesus falou que você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então, é princípio a frutificação. Deus falou para Adão, sede fecundo, lá em Gênesis 1:28, multiplique e enche a terra, tem que ter fruto. Você tem que frutificar. Então, onde você está plantado, você precisa andar por isso aqui, ó, por princípio. Porque quem anda por princípio vai frutificar, vai expandir, vai crescer. Você não quer crescer? Estou te trazendo um princípio aqui. Ó. O outro princípio, primeira menção. O que é o princípio da primeira menção? Todo princípio, a Bíblia é recheada de princípio. Você tem que pegar quando foi falado a respeito daquilo a primeira vez. E sobre casamento mesmo. Logo no início da Bíblia, Deus fala assim, ó, deixará o homem pai e mãe e unirá uma mulher, e ambos serão a sua carne. Pronto, primeira menção. Está aí. Moisés inventou o divórcio. Jesus falou sobre esse divórcio também. Falou assim, ó, mas no princípio não foi assim. O que foi no princípio? Deixará o homem pai e mãe, se unirá uma mulher, e ambos se tornarão a sua carne. Acabou. E o último, para fechar, sabedoria. Mano, você vai explodir. Esse princípio, com ele, essa jornada que nós estamos fazendo, que iniciamos fazer, né? E vamos concluir ela no final de março, nós vamos explodir. Porque nós vamos terminar com a sabedoria lá em cima, tá? E aquelas regras que a gente estava acostumado a viver, não, que eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem que nada. Nós não temos que nada, nós vamos explodir porque nós não precisamos de nada. Nós vamos explodir porque Deus é na nossa vida, Ele abriu a porta da sabedoria, nós buscamos, acessamos ela e vamos alcançar. Então lembre disso, ó. Princípio é divino, regra é humana. Princípio é divino, regra é humana. Religião é regra. Como assim? Eu não sou religioso. Você não é religioso? Não. Mas você não vai para a igreja? Vou para a igreja. Eu sirvo a Cristo. Eu não sirvo uma placa de igreja, uma religião, uma denominação. Eu estou lá porque é obrigado a ter um nome, né? Mas nós professamos a fé em Cristo. Nós não somos religiosos. Por quê? Nós temos que os religiosos, eles vivem por regra. O que Jesus fez? Jesus quebrava os caras da regra. Jesus quebrava no pau os fariseus e os escribas, os religiosos. É só você abrir a Bíblia. Você não lê Bíblia, não? Eu leio. Eu gosto de ler aquelas Bíblias que tem as letras vermelhinhas quando é a fala de Jesus. Ali eu pego todos os códigos de Jesus. Jesus não jogou pedra na prostituta. Entende? Ele não jogou pedra na prostituta, que foi pega em ato de adultério e que a lei que é uma regra, falava que tinha que morrer apedrejado. E aí ele pegou e falou para os caras que estavam com a pedra na mão, quem não tem pecado joga a primeira pedra. Abaixou e ficou escrevendo. O único que podia apedrejar e matar era Jesus. Sabe o que Jesus fez? Falou para a mulher, vai e não peques mais. É assim, entende? Então a religião é regra. Agora a espiritualidade é princípio. Eu sou espiritualidade. Do lado da espiritualidade, eu tenho princípio, tá? Então se você viver por regra, você vai ter que se adaptar ao meio ambiente que você vive ali, aquele ambiente. Tá? Agora quem vive por princípio não precisa se adaptar a nada. Por quê? Porque ele vive com base naquilo que faz parte da ordem da criação. Então eu vivo por princípio. E você? Você quer continuar vivendo por regra ou por princípio? Eu quero que você faça uma listinha aí. Qual a sua experiência de hoje? Quantas regras que você tinha até o dia de hoje? Você vai anotar todas essas regras que você tinha. E você vai fazer uma outra coluna e colocar um princípio.
um princípio que você vai andar por ele a partir de hoje. Tá bom? No lugar daquela regra, você vai andar por um princípio. Você vai pegar esses 26 princípios que eu elenquei para você aqui, da criação, e você vai fazer uma coluninha ali. Aí você vai mentalizar isso aí. E isso aí vai servir para você avançar na sua vida. Amém? Vamos fazer uma mentalização aqui? Como você queira, uma oração, uma reza, depende da tua religião. Eu não sei qual a tua religião. Querido Deus, muito obrigado. Que tempo bom, tempo maravilhoso. Eu te agradeço, porque o Senhor tem mostrado para mim, para cada um dos meus amigos, alunos, que o melhor não é viver por regras. O melhor é viver por princípios. E os princípios nos levam ao conhecimento, a uma nova realidade nas nossas vidas. Os princípios nos levam a viver novas experiências. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Nós estamos desconstruindo as regras, desconstruindo, Senhor, as crenças erradas, desconstruindo, Senhor, a ignorância, desconstruindo as historinhas, tantos bloqueios que nós tivemos colocado nas nossas vidas para impedir a gente de crescer. E nós acessamos esses princípios e queremos viver por eles. Muito obrigado por esse tempo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Amanhã nós vamos estar aqui de novo com mais uma aula de desconstrução. E daqui 2 dias, vamos ter a 6ª e a 7ª aula. Na 8ª já iniciamos essa nossa mentoria, já falando sobre o primeiro código. E vai ser poderoso, tá? Eu não vejo a hora de chegar essa hora para começar a falar com você. Deus abençoe você e até a próxima aula.